Sejam todos bem-vindos ao canal, se inscreva, deixa o like, comentário, dislike, uma sugestão. Falar aqui hoje do jogo do São Paulo e do Internacional, mostrar algumas imagens do jogo aqui, alguns fatos interessantes da questão de marcação das duas equipes e anulação também do setor mais forte, digamos assim, o setor que cria mais de ambas as equipes, tanto do lado direito do São Paulo, tanto do lado esquerdo do Inter, foram sim neutralizados pelos seus treinadores, que tiveram talvez essa proposta, talvez sim. O Kudê, acredito que essa foi a proposta do Kudê, neutralizar o máximo possível o São Paulo e tentar achar os espaços para achar o caminho da vitória, os grandes desfalques que tinha a equipe do Internacional. A equipe do São Paulo, talvez por questão de minutagem, balançou bastante o time e tentou ali um jogo mais de... o que eu achei que seria, né? Um jogo mais central. Eu achei que teria um losango ali e o jogo seria mais central e o São Paulo seria mais controlador, mas também não foi assim. Foi o Lucas jogando pelo lado, marcando muitas vezes o René, tirando espaço do René, e o René tirando espaço do Lucas, aquele lado que teve o duelo pessoal entre os dois jogadores. Vamos ver isso na imagem, no vídeo, para que a gente fale mais um pouco. Nessa imagem aqui, vamos falar um pouco aqui da saída de bola do Internacional, tá bom? Como que o Inter construía a sua saída de bola e quais eram as dificuldades que o São Paulo ia propondo ao Inter no decorrer do jogo e quais as dificuldades que o Inter também ia propondo ao São Paulo no decorrer da partida. Aqui a gente vai ter uma ideia mais ou menos qual foi a estratégia de cada treinador, somente do Kudê, que tinha desfalque. O Inter vai construindo a sua jogada, você tem aqui o Inter na sua fase de construção, tá? O Inter na sua fase de construção. E nessa construção do Internacional, você pode ver que o São Paulo, aqui voltando mais um pouquinho essa imagem, fazia uma pressão média ali no início de jogo, não é uma pressão tão forte assim. E no decorrer do jogo, o São Paulo também continuou fazendo isso, tá? Porque o que era mais importante nesse momento para o São Paulo, ou seja, para a equipe do Internacional, eram os pontos fortes de cada uma das equipes. Quais os pontos fortes? São Paulo tanto do lado direito com o Lucas e Inter do lado esquerdo com o Wesley. Esses eram os pontos mais fortes dessas duas equipes e eles tentavam neutralizar esses pontos fortes. O São Paulo tentava neutralizar em alguns momentos no meio do Inter, até então ainda tinha Alan Patrick no time, e o São Paulo tentava neutralizar esse meio, Alan Patrick, Arangues e Bruno Henrique, que são jogadores ali de criação. Mas quando o São Paulo faz essa pressão média, e não é uma pressão tão forte assim, de ir ao portador da bola, para tentar tirar o espaço do portador da bola, o São Paulo abre linha de passe para a equipe do Internacional. Linha de passe no qual o time do Inter pode encontrar com a movimentação do Bruno Henrique, ou seja, a movimentação do Arangues nesse setor, e esse passe ser concluído. Fazendo isso, São Paulo tinha que soltar pressão com quem? Com Luiz Gustavo, que é um primeiro volante do São Paulo, para tirar o espaço dessa possibilidade de uma bola chegar para a equipe do Inter, e o Inter assim retomava de novo a sua construção. O que importava muito para o São Paulo era neutralizar também o meio-campo do Internacional. Sendo que o meio-campo do Internacional tem jogadores de qualidade como Arangues e Patrick, ainda assim estava no time, depois acaba saindo do time, entra o outro jogador, o Johan. E assim foi a questão de construção da equipe do Inter. O São Paulo, por sua vez, também tinha sua fase de construção. O São Paulo tentava construir com 3+2+1, muitas vezes 3+1, com o Gustavo descendo para fazer essa construção no meio dos zagueiros. O goleiro também conta, tá? Porque o goleiro também trabalha com os pés. E o time do São Paulo tentava construir, mas o Inter impedia essa construção do São Paulo. O Inter conseguia ser ofensivo, ser efetivo na marcação alta e tirava do São Paulo a possibilidade de ter criação de construção. Então você pode optar pelo quê? O passe longo. Por isso que o São Paulo foi um dos times que teve 35 bolas longas, 35 lançamentos, como você quiser. O Inter teve 25, 24 lançamentos também. Também preferiu também trabalhar com a bola longa. Isso mostra que a estratégia dos dois times, dos dois treinadores, era realmente neutralização daquele, digamos, que dá posicionamento mais forte de cada elenco. Tanto do São Paulo, tanto do Internacional de Porto Alegre. Isso é normal, você tem que neutralizar realmente aquele ponto mais forte. Mas o que faltou, eu creio, para as duas equipes foi iniciativa para sair da marcação. Tanto para o São Paulo, tanto para o Inter. Eu acho que o Internacional de Porto Alegre ele foi no limite dos seus desfalques. E conseguiu sim colocar o São Paulo em dificuldades, mesmo com muitos desfalques. O São Paulo tinha jogadores para mexer, mas o São Paulo está pensando em um clássico de domingo, no qual o adversário jogou na terça-feira, então teve um período maior para recuperação,
e um São Paulo que está pensando também na minutagem dos seus jogadores. Então o Zubeldia decide balançar bastante o elenco e decidiu colocar os jogadores ali no segundo tempo mais um pouco avançado a minutagem. Poderia ser no início, eu acho que seria até melhor, porque o São Paulo precisava de velocidade para neutralizar a equipe do Inter. Então a bola longa ela acabava sendo perdida ali na segunda bola, porque você tinha ali sempre um René marcando bem ali o Lucas. Em alguns momentos aqui você tem um René, que o René marca bastante ali o Lucas, né? Tira a possibilidade do Lucas de receber uma segunda bola. Então esse duelo René-Lucas, Lucas-René, aconteceu bastante nesse jogo. Tanto o René preocupado com o Lucas nas suas costas, então o René se aproximava bastante do Lucas, quanto o Lucas tirando do René a possibilidade do René criar, do René fazer uma dobra ali juntamente com o Wesley. Eu tinha falado dessa dobra para vocês no vídeo que eu fiz do pré-jogo, que o Wesley e o René faziam bastante dobras ali, e a possibilidade do São Paulo descer com um volante, e eu optei por não fazer isso com o Lucas, que ia desgastar bastante o Lucas, preferi o Lucas trabalhando por dentro ali, marcando, mas se marcando mais por dentro, e deixando o lado de campo, seja para qual for o jogador, para o Alisson mesmo, marcar ali o corredor, juntamente com o Igor Vinícius. Mas o Zubeldia colocou o Lucas ali para marcar, mas também o René marcava bastante o Lucas. Ó. Essa bola é rebatida, essa bola vai ter sobra, e a equipe do Inter vai trabalhar nessa sobra. Um exemplo aqui, ó, o Lucas sendo marcado aqui, vou avançar mais um pouco aqui. Ó, a equipe do Inter, nesse lance aqui, se vocês for dar uma olhada, é um lance de possibilidade de perigo para o São Paulo. É um lance aqui para o Inter olhar assim e falar, pô, a gente tem uma superioridade numérica nesse setor. Porque aqui você está avançando o Igor Vinícius para marcar pressão aqui no Wesley. Você está avançando aqui, tirando da última linha de defesa o Diego Costa. E aqui você tem 5 jogadores do Inter com possibilidade de rodar essa bola com mais velocidade. Mas a equipe do Inter não faz isso. O René não faz isso. Porque o Lucas, que marca o René, ficou para trás. E o René não faz isso. O René ele segura bastante a bola nesse lance e dá a possibilidade do time do São Paulo retornar e marcar a pressão sobre a equipe do Inter. Esse tipo de lance tem que ser muito mais pensado, muito mais executado, com mais velocidade, com mais rapidez. Né? O que mostra um pouco no Inter, para mim, parece que o Inter, em alguns momentos, não consegue encontrar digamos, uma definição no último terço. É o que fica parecendo. Talvez eu esteja errado, né? Esteja equivocado nesse sentido. Né? Não seja isso. Eu aqui esteja errado. Vamos pro próximo lance. Próximo lance também, o Inter também trabalhava com bola longa. Alguns momentos São Paulo baixava seu bloco. Aqui você tem um São Paulo com 3 jogadores aqui fazendo essa marcação baixa, né, com o bloco mais baixo, mas tirando a possibilidade de construção aqui por dentro. Você tem aqui nesse setor o Luiz Gustavo marcando bastante aqui o jogador do Inter, o Thiago Maia, que é um jogador também que pode trabalhar como meia, ele começou como meia na realidade. Você tem aqui a subida aqui do jogador Alisson, marcando aqui o Wesley. Então aqui o Inter não tem possibilidade de criar uma jogada com passes curtos, porque corre o risco de perder a bola aqui e dar o contra-ataque para o São Paulo. Então a possibilidade do passe longo era a melhor opção para o Inter. E aí você vê o René também trabalhando passe longo, mas é uma diferença do Inter para o São Paulo. Quando o Inter perdia a bola, o Inter marcava pressão. Aqui você vê que o Inter perdendo a bola, o Inter já pressionava a equipe do São Paulo, encurtando a zona de criação do São Paulo e fazendo o encurtamento de zona de pressão, no qual o São Paulo tinha dificuldades para sair dessa pressão do Inter. E aí o São Paulo mostra um pouco de deficiência na construção quando sofre uma pressão. Precisa entender mais como sair dessa pressão. A equipe do São Paulo precisa achar caminhos para isso. No futuro aí, um confronto mais difícil, com a equipe que pressione mais. Próximo lance aqui, quero mostrar para vocês um duelo ali quase que individual entre Lucas e René. René é um lateral que apoia bastante alguns jogos, mas neste jogo o René fica mais inibido de pressionar porque tem o Lucas ali do seu lado. E tendo o Lucas do seu lado, você pode receber bola nas costas. Então do outro lado, quem pressionava bastante era o Bustos, que é um lateral que já ajuda bastante na fase ofensiva. Então ficava por conta do Nestor, tanto do Wellington, para marcar o Bustos. No momento do segundo tempo isso muda, né? O Zubeldia decide deixar o René, o Wellington avançando bastante para segurar um pouco os bustos, o lateral do Inter, e coloca do outro lado o Luiz Gustavo. Aqui você vê, ó, Lucas sempre próximo do René, que é um cara da construção aqui, que é esse cara, esse elo que passa essa bola aqui pro Wesley. Você vê o Wesley aqui desse lado de campo, bem na amplitude, mas aqui nessa setinha branca aqui, ó, você pode ver o Igor Vinícius.
já pronto para avançar sobre o Wesley no possível bola chegando ao Wesley. Fique dando uma olhada aqui no Lucas. Você vai ver o movimento do Lucas aqui próximo ao René, que realmente o Lucas estava marcando bastante o René. E tem outras imagens também. Ó. Vamos tirar aqui. O Lucas vai, avançou sobre o René. O René não tem como trabalhar essa bola ali. Vai ter que voltar tudo de novo. Ó como o Lucas vai acompanhar o René até o final. Dá uma olhada. Ó. Lucas e René. Onde está o Lucas? Onde está o René? O Lucas vai acompanhando o René até o final. Até depois o René se descola do Lucas e consegue entrar na área aqui, mas o chute vem de fora da área. Mas o Lucas tinha não sei se foi uma ordem do Zubeldia ou a própria leitura do Lucas de estar marcando o René. Então esses dois lados dos dois times, tanto o direito do São Paulo, tanto o esquerdo do Inter, foi muito bem marcado. Muito bem marcado mesmo. Tanto é que todo momento você via ali o Igor Vinícius soltando pressão sobre o Wesley, né? Tirando espaço para o Wesley trabalhar ali. Portanto, o Johan trabalhava sempre aquele lado também, o espaço, tentando. Aí você tinha o Diego Costa trabalhando em cima do Johan. Né? Então você vê aí a equipe do São Paulo lá, o René vai entrar, o Lucas se descola do René e esse chute vem de fora da área. Então, vamos pro próximo lance aqui. Também acho que vai falar de marcação também, ó. É o mesmo aqui, esse lance aqui, ó. Novamente também aqui você vê o Inter construindo a jogada, o Inter já iniciando a construção de jogada aqui pelo meio, né? Com o Fernando, provavelmente seja aqui com a bola. E você vê aqui o René ficando mais aqui, né? O Lucas já pronto aqui também, ó. Para marcar aqui e saltar sobre o René se for preciso. E você tem o time do São Paulo marcando totalmente individual a equipe do Inter. Em alguns setores, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Alan Franco marcando aqui o jogador do Inter que vem por dentro, o Luca. Johan tendo a marcação do Diego Costa. Aqui no meio também você vê a marcação do Alisson. Se aproximando aqui, provavelmente seja o Maia, ou seja, aqui não dá para ver quem é o jogador do Inter nesse posicionamento aqui. E aqui você vê o Igor Vinícius já pronto aqui para saltar sobre o Wesley, se fosse necessário, se essa bola chega no Wesley. Então, cada jogador pronto para fazer uma marcação sobre os jogadores do Inter. Esse lance vai ser... Vou soltar aqui o lance para que a gente possa ver melhor. Ó, quando a bola for chegar aqui, ó, a bola chegou no René, Lucas já aperta aqui, ó. O Lucas já vai fechando aqui o René, ó. Se você der uma olhada aqui, ó, o Lucas já chega próximo ao René para fechar a possibilidade de um passe do René. O Igor Vinícius já se aproxima do Wesley para fazer um salto de pressão e é isso que vai acontecer, ó. O Wesley recebe a bola, ó. O Igor Vinícius já saltou pressão sobre o Wesley. Se vocês olharem aqui novamente, vamos voltar aqui um pouco, ó lá. Igor Vinícius aqui, dá uma olhadinha aqui no Igor Vinícius, ó como ele vai saltar já sobre o Wesley. O Wesley vai receber a bola, ó. Saltou a pressão. Pronto, tirou a possibilidade de criação do Wesley de avançar sobre a defesa do São Paulo. E falando da marcação do São Paulo, o Inter também pressionava o São Paulo por esse lado. Você pode ver aqui o São Paulo com a bola com o Igor Vinícius. Você tem aqui com a linha de 4 da equipe do Internacional, um jogador muito próximo ao Lucas aqui, que é o René. O Lucas aqui pronto para receber um passe, né? Seja do Igor Vinícius. E o Wesley também pronto aqui para fechar um passe para o Lucas, diminuir ali o espaço de criação do Lucas. O Lucas já tem um fator limitante que é a lateral, né? Quando ele chega aqui com a bola, vem jogadores pressionando, já tem outro fator também que diminui a possibilidade do Lucas criar essa jogada. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, a bola vai chegar em quem? No Lucas. O Lucas vai ter que fazer o quê? Retornar essa jogada atrás de novo. E essa bola ali acaba sendo perdida. Então, você vê a dificuldade, né, que tinha a equipe do São Paulo nesse lance, né, ó. O Lucas recebe a bola, mas já vai sofrer pressão. Você vê que o Lucas aqui já sofre pressão, a equipe do Inter já posiciona aqui a pressão sobre a equipe do São Paulo, o Wesley já posiciona a pressão sobre o Lucas aqui também, e você tira a possibilidade de um jogador como o Lucas estar com liberdade para criar. Então, essa pressão, ó lá, já tirou a bola e já perdeu a bola. Então, essa pressão que o Inter fazia sobre a equipe do São Paulo, e o São Paulo também sobre o Inter, fez esse jogo mais truncado, esse jogo mais difícil. O São Paulo ficou devendo, eu acho que talvez sim, pelo esquema, talvez o esquema poderia ser diferente. Ia vencer o jogo, talvez perderia o jogo, mas seria um esquema, eu acho que melhor, em questão de achar espaço para ganhar velocidade nesse primeiro tempo, né? E a gente vai para o segundo tempo. Já no segundo tempo, que eu estava falando agora há pouco para vocês, o Zubeldia decide fazer uma certa mudança aqui, né? O Zubeldia decide trazer o Luiz Gustavo para o lado de campo. Traz aqui para trabalhar por dentro
o Alisson, como o de costume, e tenta avançar aqui o Wellington. Por que ele fez isso? Para tirar a descida do Bustos desse lado. O Bustos estava ganhando muito campo desse lado. Então ele pensa, vou deixar o Luiz Gustavo na construção daquele lado, porque se a pressão vir no Luiz Gustavo, vai ter a liberdade pro Wellington. O Wellington vai ter a liberdade de avançar, não ficar aqui preso, e você sofre pressão aqui, seu lateral, seu volante sofre pressão aqui, seu time todo sofre pressão. Então tu cria uma zona de escape, tu traz teu volante para cá e libera teu lateral. Então você tem menos pressão, o seu lateral tem a possibilidade de receber essa bola mais livre ali naquele setor. Foi uma mudança que fez o Zubeldia no início do segundo tempo para tentar desafogar a saída de bola do São Paulo. Uma mudança legal, até uma estratégia bem pensada do treinador argentino. E depois o São Paulo muda, também o Internacional também muda, e o São Paulo decide, né, fazer aquilo que a torcida já vinha pedindo, né, há muito tempo. O Lucas por dentro, abre Ferreirinha, abre Eric, coloca o Carelli mais centralizado, o Lucas para trabalhar por dentro, onde o Lucas teve possibilidades ali sim de definir a partida com 2 chutes a gol, que foi os únicos lances mais perigosos do jogo, que acabou sendo defesaça ali do Fabrício, ex-goleiro, 38 anos, ex-goleiro do time do Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, foi contratado pelo Internacional de Porto Alegre para ser terceiro reserva, eu creio. E assim foi o jogo, cara. Não tem muito o que falar desse primeiro tempo, desse jogo. É que depois sim, que no segundo tempo, eu acho que o Zubeldia acertou em colocar jogadores de velocidade de lado de campo e tentar vencer o jogo assim. O São Paulo ficou melhor quando fez isso, né? E o Inter também fez a mesma coisa, colocando o Wanderson, jogando o Wesley pro outro lado, tentando abrir também a equipe do São Paulo, as duas equipes se espelharam ali no decorrer do jogo. Esse foi o jogo do São Paulo e Inter, espero que vocês gostem, deixa o like, comentário, dislike com a sugestão, e vamos esperar o clássico do São Paulo contra o Corinthians na Arena Itaquera, vamos falar assim. Tá bom, gente? Até a próxima.